Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por certo que vocês estão curiosos para saber do porquê a eternidade do homem é Deus. Por isso, sem rodeios, me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 26, para entrarmos no assunto propriamente dito. Disse Cristo: Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Pode parar por aqui. Por acaso, os apóstolos, os discípulos de Jesus estavam com amnésia? Eles não eram capazes de se recordarem das palavras de Jesus que ele havia proferido há 3 anos atrás, uma vez que Jesus deu início ao seu ministério aos 30 anos e morreu aos 33? Isso não faz o menor sentido. E com respeito a nós, por que deveríamos receber o Espírito Santo Consolador para se recordar das palavras de Jesus, se todas elas estão registradas nas Escrituras? Não faz o menor sentido. Faria todo sentido nós recebermos o Espírito Santo Consolador para nos recordarmos da eternidade. Espera aí. Você está querendo afirmar, Darley, que nós coexistimos junto com Cristo desde o princípio da fundação do mundo? Bingo, meu querido amigo. Quero que eu prove que você é um ser divino, um ser multidimensional, que apenas está tendo uma experiência inconsciente através do corpo? É claro que irei provar. Na leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, disse Cristo: Naquele dia, conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Pode parar por aqui. Como assim? Cristo existe em nós e nós existimos nele? Bingo, meu querido amigo. Nisso podemos entender por que disse Jesus: Eis que estou convosco todos os dias. Pois este é o corpo de Cristo e nós coexistimos através da pessoa de Cristo aqui na terra. E se isto é verdade, o mesmo se repete na eternidade. Pois disse Cristo que ele iria voltar para junto do Pai e que nós estaríamos junto com ele. Disse ele: Naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai e vós estáis em mim e eu em vós. Se Cristo está no homem aqui na terra, é porque o homem também está com Cristo na eternidade. Isso significa que nós coexistimos em duas realidades distintas. Por isso precisamos receber o Espírito Santo Consolador para nos recordarmos da nossa divindade na eternidade. Pois se há corpo natural aqui na terra, também há corpo espiritual nos céus. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 a 47. Isso significa que nós somos seres multidimensionais, coexistindo com Cristo através de um corpo humano aqui na Terra e coexistindo com Cristo através de um corpo celestial na eternidade. Preste atenção, meu amigo. Você não ficou convencido que você precisa se recordar da eternidade? Você precisa receber o Espírito Santo, o Consolador, não para se recordar das palavras de Jesus aqui na terra. Para isto, existem as Escrituras. Todas as palavras de Jesus que foram proferidas neste mundo estão registradas lá. Agora, se você quer se recordar exatamente da eternidade, aí sim faz todo sentido você precisar receber o Espírito Santo. Você ainda não ficou convencido que você já existia antes de ter encarnado neste plano físico? Quer que eu te ajude a entender este mistério? É claro que eu te ajudarei. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está escrito: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Palavras do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Como exatamente? Deus nos conheceu antes de ter sido gerados no ventre da nossa mãe? Não, meu amigo. O que Deus está afirmando aqui é que antes de você ter encarnado neste plano físico, Deus já te conhecia. Pois disse Jesus: Naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você sempre esteve junto com Cristo na eternidade. Por isso que o Senhor já te conhecia antes de você ter encarnado neste plano físico. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 29, está escrito: Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou.
Cristo te conheceu antecipadamente porque você já coexistia com ele na eternidade. Preste atenção, este é o corpo de Cristo. Você coexiste através do mesmo corpo com Cristo neste plano físico. O mesmo se repete na eternidade, pois assim como Cristo possui um corpo humano aqui na Terra, ele também possui um corpo divino na eternidade. E você compartilha do mesmo corpo eterno na eternidade com Cristo, pois é lá que espiritualmente você se encontra neste exato momento. Por isso, Cristo, sim, ele nos predestinou antecipadamente, pois ele já nos conhecia desde a eternidade. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Como assim Deus nos escolheu nele? Bom, aqui na terra, este é o corpo de Cristo. Sim, disse Paulo, ora, vós sois o corpo de Cristo. Ou não sabeis que vós sois o santuário, o templo de Deus, o corpo de Deus, aonde Deus habita? Bom, se este é o corpo de Deus, logo podemos entender porque disse Paulo no livro de Efésios, repito, capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Você coexiste com Deus através do mesmo corpo aqui na terra. O mesmo se repete na eternidade. Pois, repito novamente, disse Cristo, naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois ambos são um só aqui na terra e um só na eternidade. Você ainda não ficou convencido? Quer que eu te ajude a entender que você de fato é um ser multidimensional, coexistindo tanto na eternidade quanto neste plano físico? É claro que eu te ajudarei a entender este mistério, meu amigo. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 13 ao 16, está escrito: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as. Estamos falando dos heróis da fé, dos patriarcas, dos profetas. Todos estes, pela fé, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Pode parar por aqui novamente. Como assim? Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra? Bom, se de fato isso é verdade, é porque eles já coexistiam com Cristo na eternidade. A pergunta que se levanta é como de fato eles fizeram para ter encarnado aqui na terra? Resposta simples: deixando a divindade deles, eles se tornaram carne. Esta é a história do Verbo se tornando carne. Por isso, eles não se recordavam mais do lugar da onde eles haviam saído, conforme acrescenta o texto, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de retornar para lá. Bom, se eles poderiam retornar para o lugar da onde eles saíram, isso significa que primeiro eles coexistiam com Cristo na eternidade. Não há como negar o texto. Para eles terem encarnado aqui na terra, primeiro eles tiveram que morrer lá, para poder encarnar aqui na terra. E para poder retornar para lá, eles primeiro precisam passar pela morte aqui. Por isso, quem insistir em salvar a sua vida aqui, irá perder a sua verdadeira identidade, pois a verdadeira identidade de todos os seres humanos é divina. A verdadeira identidade do homem é espiritual, que é Cristo. Repito mais uma vez, todos estes confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Porque assim como nós coexistimos com Cristo através deste corpo humano, nós também coexistimos com Cristo na eternidade. Nós viemos da eternidade. Por isso somos peregrinos aqui nessa terra, meu amigo. Você ainda não ficou convencido? Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que te separa da sua verdadeira identidade espiritual, que é a identidade de Deus, é o seu pecado. Mas qual pecado nos separa de Deus? Vamos ver Evangelho de João, capítulo 8, versículos 24. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se você não crer que você e Deus são um só, você irá morrer em seus pecados. É o pecado de afirmar que você e Deus não é um só, é que faz separação entre você e Deus. Pois, repito, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Espera aí. Antes do pecado, então, nós e Deus éramos um só? Bingo, meu querido amigo. Por isso está escrito que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Basta deixar o seu pecado de afirmar que você e Deus não são um só, para que você possa retornar para a casa do Pai.
Até o próximo vídeo.